Mais um legado do Rei chegando para você, com muita história do Edson, resenhas do Pelé, histórias da bola, do Bola, da Flávia. Com a bola. Com a bola. Flávia, aí tá muito legal, né? Hoje mais um daqueles especiais, né? Muito. E eu vou pedir licença para você antes de Por apresentar favor. o nosso convidado. Às vezes as coisas acontecem por trás das câmeras, né? A gente, para estar aqui, tem toda uma produção, a gente discute pauta, conversa. E como o programa é atemporal, essa semana aconteceram algumas coisas e a gente passou a entender melhor o tamanho desse projeto, Flávia. O quanto está sendo gostoso fazer, o quanto as pessoas estão gostando, o quanto falar do Pelé traz alegria e traz prazer. Eu acho que é um orgulho grande para você isso, né? Completamente, né, Bola? Isso não tem nem o que falar. Eu gosto de dizer, né, ser Pelé é verbo, antes do nascimento, DNA. Mas o legado que ele deixou foi o amor, né? E é isso Total. que a gente está replicando com todas essas histórias maravilhosas que a gente está trazendo aqui. Então, deixe o seu like, Exatamente. acione o sininho e agora você fala. E compartilha essas histórias. E Aviãozinho. você está chegando aqui, ainda não, né, acionou, mande para os amigos, né? Começa mínimo. a ativar essa sinaletazinha aí pra gente, né? Bola? Isso, para as histórias do Rei voarem, explodirem. E hoje vai explodir. Ah, hoje vai, né? Mais uma vez, apresenta. Apresento. É da sua família, né? É, família. Isso que é bonitinho, né? Eu tenho a honra de estar aqui com meu sobrinho, Otávio Felinto Nascimento, que vai contar um pouco da história dele, vai ter a oportunidade de contar pra gente quem é esse menino de ouro que tá aqui com a gente. Tudo bom, gente? Otávio. Obrigado pelo convite, obrigado, tia maravilhosa. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. É um prazer, assim, inenarrável. Compartilhar um pouco da história e também conhecer um pouco mais da história do meu avô junto com vocês e contar um pouquinho da minha história também, né? Pra gente é super importante, Otávio, vocês terem voz, né? De Sim. contar um pouco uma coisa que ninguém sabe, tem muito burburinho em cima, e principalmente a sua história, é isso. Sim. Eu sei que a nossa história toda passa por esse tal de Pelé, tal Edson, mas o mais importante é a gente, né? A gente dentro desse contexto. Exatamente. Então, assim, aqui é um canal, é uma resenha Claro. que a gente, né, fez, Bola, para contar esse monte de história que vem do coração. E eu Só gosto isso. muito da resenha, viu? E para quem não sabe, né, Flávia, o Otávio é filho da Sandra, irmã da Flávia. Exatamente. E o Otávio nunca, nem ele, nem o irmão dele, tiveram oportunidade de falar como eles enxergavam o avô, como eles ouviam o avô, se faltou contato, se não faltou, enfim. Hoje o Otávio tem a oportunidade de contar a história dele. É justamente isso, por isso que ele está aqui. Exatamente. Eu tô muito feliz de poder falar. E assim, a vida inteira passei, mesmo não tendo tanto contato de perto e tudo mais, a vida inteira teve que passar pelo nome do Rei, entendeu? Tava sempre com a gente, né? Seja na hora da gente jogar bola, que, ó, se fizer um gol, não, esse realmente é neto do Pelé. Agora, se erra, e esse daí que é o neto do Pelé, entendeu? Então sempre tinha uma cobrançazinha assim, mas sempre passando por toda essa história, né, que ele teve no futebol. E nós jogamos bola, eu e meu irmão, que não pôde estar aqui hoje, vou até mandar um abraço para ele. Também manda um beijo, ele me ligou, ele venha, Gabriel né? falou que vem da próxima vez. Exatamente. E poder contar um pouco dessa história para vocês aí, para todo mundo que tá assistindo em casa. Então já deixa o like. Aí, ó, esse cara é bom, hein, Flávia? Entendeu? Esse aí vem ensinado, hein? Esse vem ensinado, viu? Otávio, conta pra gente, quando você começou na bola, assim, Ó, jogar futebol? no futebol, desde criança eu sempre gostei, né? Sim. Sempre. E não foi ninguém que me forçou a jogar, não. Você vai jogar porque seu avô joga e tal. Foi porque eu sempre gostei, desde a escola, a escolinha, quando era criança, lá no Jean Piaget, em Santos, jogando. Eu sempre adorei futebol, né, na escola.
E daí foi começando a criar essa vontade de jogar futebol e tudo mais. E aí, quando eu fiz mais ou menos de 4 para 5 anos, eu comecei a jogar na Escolinha do Santos de futsal, que fica ali, não sei se ainda fica, mas era No embaixo da litoral, Vila né? Belmiro. Isso. Isso, embaixo da Vila Belmiro e junto com o Litoral, do Manuel Maria, Manuel, né? O André também, que foi meu treinador. E ali a gente, né, ficava mesclando um pouco de futsal, futebol, escola. Futebol, futebol, escola. Então era sempre assim. Então eu fui criado vivendo no meio do futebol e sempre gostei de treinar, sempre adorei treinar. Não nasci com talento, né, desse tanto de talento que ele tinha, mas eu jogava futebol, joguei bem, assim, fui... E aí foi ali o meu primeiro contato mesmo com a bola, sabe? E ali de cara, assim, eu já me apaixonei. Já torci pro Santos também, que já jogava no Santos. Agora a gente tá sofrendo um pouco, mas né, faz parte também, né? O que vocês fizeram os outros sofrerem. Exatamente. É o mínimo, né? Sofrer um pouquinho. São ciclos, né? Acontece, São ciclos. acontece. Você escutava muita besteira por ser neto do Pelé? Que você falou, se eu errasse era porque... não puxou avô. Se fizesse, é porque é neto do Pelé. A cobrança sempre teve, assim, sabe? Eu acho que a Flávia também deve saber um pouco disso, mas em qualquer lugar que a gente vá, sempre tem uma cobrança, ou sempre tem um peso maior, né? É um olhar diferente, Exato. né? Pelo nome e pelo sobrenome também. Então, tipo, é sempre esse peso em todos os lugares que a gente ia. Então, alguns lugares, mesmo eu mostrando que era meu lugar ali, que eu era melhor do que a pessoa que era meu reserva, enfim, eu tava ali porque eu era neto do Pelé. Não pelo meu talento, não porque eu jogava, entendeu? Pra você era claro isso? Não, no Otávio? começo não. No começo É. não. Eu fui sentir isso depois que eu comecei a crescer, depois dos meus 13, 14 anos ali, que eu já fui. Mas quando eu era criança, eu só queria saber de jogar. Jogava na rua, não queria. Era só futebol mesmo por amor, por paixão. Sabe? Mas pequenininho já falavam que você era neto do Pelé? Você já Já. lembra disso? Não lembro disso, mas eu dava pra sentir. Na verdade, eu fui descobrir mesmo quem era, a magnitude de quem era o Pelé, assim. Foi quando eu tinha mais idade pra entender, com Sim. 10, 11 anos, mais ou menos. Quando foi minha transição pro campo, Pro né? campo. Que eu fui realmente Aos jogar. 13, né? Que eu fui pro Paraná Clube. Então, Então, gente, sente o timbre da voz dele é muito Nascimento. É muito. lembra, Muito. todo mundo fala isso. Muito. Só falta. Que eu não canto bem, né? Mas se eu cantasse, Não, mas- eu ia soltar. Não, pelo amor de Deus, começou, mais um. A, B, C. Aí, ó, você vai ver. Se Não, deixar, eu vou gente, esse cantar. negócio da música não. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Mais um, não. Mais um não. Aí quando eu passei por essa fase de transição no futsal e futebol, minha mãe veio a falecer, né? Ela era vereadora em Santos. E aí a gente teve que se mudar para Curitiba, né? Também com a pressão da mídia, enfim, por tudo, né? E aí a gente se mudou para Curitiba, fomos morar para lá. Meu Que pai... tipo de pressão que a mídia exercia em vocês? Então, o que você sentia? Eu Era devido à ausência do teu avô? O que era? Na época, de verdade, eu não entendia o que era. Eu não entendia. O que eu percebi era que, assim, nos lugares que a gente ia num restaurante. Sei lá, um restaurante qualquer, tinha um fotógrafo escondido atrás de uma van, tinha um cara na frente da porta de casa na hora que a gente ia sair. Então, assim... Isso depois da Depois morte que da minha tua mãe mãe. faleceu, exatamente. Teve um dia que tinha, tipo, uma fileira de jornalistas e vans, assim, eu nunca me esqueço desse dia, na frente de casa, assim, eu nunca fiquei tão assustado na minha vida. Criança, né? Não Exatamente. sabe Então eu não o que entendi o que isso. estava acontecendo. Eu entendi que minha mãe era uma vereadora Uma e que pessoa tinha falecido. conhecida, Exatamente, era só isso. Mas não faziam pergunta diretamente a mim, não era nada Cara, direcionado. e é muito louco isso, né? Porque ele era uma criança que perdeu a mãe. Exato. Né? Você ter que carregar isso, trabalhar com isso, já deve ser uma dificuldade imensa. E nesse turbilhão, ainda Exatamente, ter tem a toda essa história do imprensa, teu né? avô. Exatamente. E assim, a imprensa em si, às vezes ela é muito maldosa, entendeu? Não. Nas coisas que vai Malcriada. fazer, mal criada, ou coloca você, às vezes, numa saia justa que você não tá preparado pra
conseguir responder, e aí interpretam de uma maneira, vai Exatamente. para Fazem os outra, cortes do e jeito aí, que eles exatamente. Então, assim, é complicado você ter que lidar com isso. Então, eu lembro dos meus 7. Nessa época, eu não lembro de fazer alguma entrevista, assim, realmente falar, eu não me lembro. Mas depois que eu fui crescendo, quando a gente começou a realmente entender como é que era que funcionava tudo, saber o tamanho do Pelé, né, o, o legado que ele tinha no futebol e tudo mais, aí sim a gente começou a falar. E vocês completamente inserido no futebol, Exatamente. né? E Então assim, aí não tinha como fugir disso exato, daí, e a né? gente só falava então sobre isso, É. sabe? Assim, a gente não teve tanto contato também com o nosso avô, mas assim, ele tinha os compromissos dele, ele era a pessoa, o rei do futebol, pô. O cara tava um dia aqui, outro dia ele tava na Alemanha, outro dia ele tava na China, outro dia ele tava inaugurando alguma coisa na França, então assim, não tinha tempo, não tinha. E a gente entendeu assim. E aí pode falar, Flávia. Não, na verdade, assim, a disponibilidade não era não só para vocês, era para todos. Era para a Exato. família Era inteira, para a família Exato. inteira, né? Então, realmente é muito legal de pontuar que não era. É lógico, tinha uma questão atrás, mas não tinha para a família. Não Entendi. tinha essa disponibilidade para a Mas para a família. imprensa Pra explorar era Distorcer. justamente Muito por melhor. causa do desentendimento da tua mãe com ele. Perfeitamente. Né? Era mais fácil jogar nessa conta do que propriamente inserir no contexto geral da situação. Pô, ele não tem tempo para os filhos, não tem para os netos, não tem para ninguém. Exato. Né? Exato. Até a Cleclé veio aqui e disse que às vezes ele falava, eu não estou conseguindo carregar o Pelé comigo. É complicado. difícil. Não é fácil ser o rei ser o rei de um esporte. Você ser comparado O esporte mais popular do planeta. Exatamente. Então, assim, você é. O Michael Jordan é o Pelé do basquete. Entendeu? O Tom Brady é o Pelé do futebol americano. Então, assim, é muito, muito pesado isso, sabe? Você ser o rei do futebol, você ter essa carga. Otávio, te incomodava o fato que nem você falou, as pessoas achavam que eu estava lá por causa do meu avô. Eu já li algumas entrevistas do Edinho e o Edinho falava que o pai não ajudou a inserir, não fez pressão nenhuma. Ah, não, eu quero que ele jogue aqui. Com o Joshua veio aqui, foi a mesma coisa. Com vocês também, ele nunca bateu na porta de clube nenhum. Nenhum. E isso que devia machucar mais, né? Porque não teve ajuda dele diretamente. Exatamente. Era por ter o mérito do Edinho, o mérito com do todo Joshua. respeito. Mas assim, se meu avô quisesse colocar a gente em algum lugar, ele tinha colocado a gente no Real Madrid. Na seleção Na brasileira, seleção né? brasileira. Não No Paraná, no Santos, Clube. com todo respeito. Óbvio, exatamente. Eu respeito o máximo porque são os clubes que eu passei, são os clubes que eu carrego, a camiseta, as blusas que eu usei, e assim, a história que eu tenho nesses clubes, com todo respeito. Mas assim, ele tinha abertura para qualquer clube do planeta Terra, entendeu? Qualquer clube de futebol. Então, não foi com a ajuda dele que a gente chegou lá. Pelo menos a minha história e o Joshua também, a gente teve um momento de conversar. Todos os lugares que a gente chegou foi por conta dos nossos pés. E eu acho que assim, ele justamente fazia isso para deixar isso bem claro. Eu cheguei aqui, Tá certo. eu sou Pelé, mas ninguém me colocou aqui. Eu que cheguei até aqui, trabalhando duro, enfrentando racismo, enfrentando não poder jogar com crianças. Na minha época, jogar com bola de meia, tendo que gente jogava com chuteira com prego. Então, assim, ele teve uma história para passar por ali. Então, o crime é de vocês, entendeu? Era isso que a gente entendia. Então, e eu acho que com a família inteira ele deixava isso bem claro. E eu acho que tem que ser assim. Você não pode... não vou falar que o nome não ajuda. O nome ajuda muito, claro. Abre muitas portas. Só que não foi. Se a gente não se mantesse ali, se a gente não treinasse, ele não ia jogar pela gente, entendeu? Então, foi justamente isso que incomodava. Que as pessoas colocavam, eles estão aqui porque são netos do Pelé, eles estão aqui por causa disso. Mas a gente mostrava no dia a dia que a gente não estava ali por causa que era neto do Pelé. Entendeu? Era porque a gente jogava futebol mesmo e queria, era o nosso sonho, era uma coisa que a gente queria conquistar.
ter pelo menos os 10% do rei já estava ótimo. Otávio fez uma bela, né, dentro do que pôde, uma carreira de 8 anos. A gente tem um vídeo super fofo do gol que ele fez. Fez gol, Ele fez um golaço. Tô falando pra você. A então gente vamos é ver que o não jogo. vai. Eu quero ver esse gol aí. Você que tá em casa também vai ver esse aparecer. gol. Agora eu quero ver. Ou não, essa Esse- pintura, né? A pintura aí, abusado esse rapaz, viu? Não, foi um gol bonito, super bonito. Golaço, hein? Você viu? Golaço. Pintura, eu não sei se foi, mas Não, foi um. foi. Foi, tá Pensa bom, que vai. é sub-13, olha lá, né? Tá certo. Você chegou a profissionalizar, né, Otávio? Profissionalizei, eu joguei pelo Guarani de Divinópolis, lá Tá. em Minas Gerais. Tive alguns jogos contra o Cruzeiro, América Mineiro, Atlético. Eu cheguei a jogar, só que eu era muito novo. Eu via que tava faltando, né, um pouco. Então eu voltei para as categorias de base, fui jogar no Cruzeiro, né, sub-17. Fui campeão mineiro por lá. E aí já completamente desligado da tua família. Você já ia, ficava alojado. Isso, exatamente. Não Era o tinha- Otávio pelo Otávio. Exato. A única mudança que teve mesmo realmente foi quando eu vim para o São Paulo, que veio a família inteira, veio meu irmão, veio todo mundo, que foi mais ou menos os meus 11, 12 anos, logo depois desse gol, Ah, entendi. dessa pintura, desculpa. Modéstia também é dos nascimentos. Tô entendendo, Não, tô brincando. Mas depois que o São Paulo viu esse gol, eles falaram, o menino tem potencial, dá pra colocar ele aqui e tal. E a gente veio pra São Paulo, aí veio a família toda, né? Porque eu era muito novo mesmo, eu tinha 12 anos, eu acho, mas meu pai não... Eu acho que nem podia alojar Não na podia, época. Hoje Eu- também não pode. Então, eu acho que nem podia alojar na época, então aí eles trouxeram a família inteira pra Cotia. E ali eu fiquei 4 anos, foi muito tempo mesmo jogando lá pelo São Paulo. Bastante, né, Flávio? Bastante. Joguei bastante tempo pelo São Paulo, a gente assinou um contrato ali de 4 anos. Aí trouxe todo mundo. Aí veio o Gabriel, veio meus pais, minha madrasta, né, que meu pai se casou de novo. E aí a gente veio a morar aqui, eles gostaram tanto de São Paulo que ficaram por aqui. Então aí a partir desse momento era quem ia embora era eu. Fui para Guarani, fui pro Guarani Divinópolis, em Minas. Depois fui pro Cruzeiro, continuei em Minas também e tudo por ali. E eu ia alojar, ficar sozinho lá junto com os Ou atletas. seja, vida de jogador. Vida de jogador, normal. Então, e eu acredito que tem que ser assim, né? Como eu falei, eu não tava ali porque meu avô tinha me. Meu avô ia Pelo jogar por contrário, mim. né? Exatamente. Entendeu? E aí, depois disso, depois que eu fiquei esse tempo no Cruzeiro, saí do Cruzeiro, fui pro Guarani de Campinas. E aí lá eu acabei me machucando, rompi o tendão de Aquiles, uma cirurgia que foi meio complicada. Peguei infecção. Daí, logo disso, uma semana depois que tinha. Uma semana não, uns 15 dias depois que eu tinha tirado o gesso, escorreguei tomando banho de novo, rompi o tendão novamente. E aí eu entendi o recado que não era. Que era pra parar de jogar bola. Exatamente. Aí peguei infecção hospitalar, engordei, foi uma série de Contratempos, né? exatamente, que aí me fizeram desistir do futebol. Foi um choque muito grande, porque foi meio que uma mistura, porque o choque de ter parado de jogar, mas ao mesmo tempo, depois que eu peguei a infecção, o médico falou que talvez eu teria que. Eu não voltaria a andar, Ele Rapaz. chegou a parte de amputar, não chegou, mas ele falou que talvez eu não voltaria a andar. Então, Pesado, então eu tava nesse mix de sentimento. Tipo, o que é melhor? Como Eu quero vai ser, voltar a né? jogar ou quero andar, Me pelo recuperar. menos? Exatamente, ter uma vida normal. E aí, depois disso, depois de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, de tratamento, de um monte de bariátrica não é. Eu falo, mas engordou tanto. Não, 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 é tem que feito fazer pra uma bariátrica. bariátrica, não. Câmera hiperbárica. Hiperbárica. Isso. Tive que fazer esse tratamento. Muito tempo, assim, sabe? E meu corpo começou a rejeitar o fio de sutura. Foi uma série de complicações. E aí, depois desse 1 ano e meio, quase 2 anos, eu voltei às minhas atividades normais aos poucos. E agora descobri um novo esporte que, assim, eu voltei a competir, tô adorando, que é o futevôlei, que eu amo de paixão.
É assim, difícil sabe? jogar, hein? É difícil. É difícil. Começo é difícil, mas depois vai ficando Depois mais. ficar gostoso. Exatamente. Só ainda em cima, Flávia, da carreira, do que foi o futebol, em algum momento você pensou em pegar o telefone e ligar pro teu avô? Pra falar qualquer coisa, pedir uma dica, uma aproximação, enfim. Passava isso na tua cabeça? Passou. Por alguns momentos da minha vida, a gente tentou um contato mais firme, assim, mais próximo, mas por conta da agenda dele e da minha também, né? Dessa carreira de jogador, que também não é fácil, tem que estar no clube, você não tem férias, não tem Natal, não tem Ano Novo. A gente não pôde ter esse contato mais próximo, sabe? E também eu acredito pela toda a história que aconteceu lá atrás, mas assim, o que eu já tinha falado, conversado com a Flávia, conversei com a tia Kelly também, com o tio Edinho, que essas coisas que ficaram lá atrás, eu e meu irmão, a gente não nem existia, eu acho ainda. Sim. A gente nem, sabe, a minha mãe teve a história dela, eu quero construir a minha. Eu não tô abdicando, sei quem foi minha mãe, Lógico, sei, tem que conheço, respeitar, respeito exatamente toda a luta dela, tudo que ela passou, mas assim, a história foi dela. Era um Eu quero processo daqui pra dela, frente, né? eu quero criar a minha própria história, né? Assim como meu avô me ensinou isso de uma certa forma, não me colocando no Real Madrid, minha mãe também fez isso por mim, falando assim, ó, essa história é minha, daqui pra frente, vocês De constroem vocês. a história de vocês, entendeu? Então, eu acho que foi isso. Mas algumas vezes eu pensei, eu falei, pô, vô, não tô conseguindo passar por fazer isso, eu preciso dessa ajuda, cara. Mas assim, não. E aí você recuava? Aí eu recuava, aí eu ficava, não, Justamente deixa pelo eu fato de você ter com você que você teria que fazer acontecer. Exatamente. Eu teria que arrumar um jeito, não sei como, mas teria que arrumar um jeito de descobrir como solucionar aquilo dali. Você teve alguma vez isso, Flávia? Em alguma situação? De pegar o telefone e Não, ligar pra ele e ter recuado? não. Não. Não, porque eu acho que também é a história, não é o futebol, né? Eu acho que é um momento. Eu passei a conviver com meu pai, eu tinha 19, 20. Não, eu conheci meu pai com 19 anos, 20, no 1990. Ah, mas uma menina, né? Não, mas. Assim, claro, um bem mais experiente que eles. Mas o que eu falo da minha história diferente da deles, talvez, eles cresceram já mais ou menos sabendo que eles eram familiar do Pelé. Eu só vim a saber que eu era familiar do Pelé Não, com mas eu 17 digo, anos. Flávia, mesmo Depois? Exato, como pai Pra tomar mesmo. alguma decisão. Pra tomar alguma Ah. decisão e falar, não vou ligar porque ele deve estar ocupado, esse tipo de coisa. Eu acho que eu tenho que fazer o meu. Ah, não, aí nesse não, tipo nesse de- tipo de não. coisa não, eu tinha acesso, né? Tá, Tinha acesso. entendeu? Não tem o porquê, né? Aí eu tinha acesso. Aí eu não Gabriel tinha era bom de porquê. bola? Gabriel era. Eu falo, meu irmão tecnicamente, ele era um absurdo, sabe? Muito calmo com a Talentoso, bola, né? inteligente, sabe? Jogador inteligente que você vê que ele tinha mesmo, mas só que ele era meio preguiçoso. Ele não gosta que eu fale isso. Ah, mas fala, a gente Mas gosta. eu falo, eu sou irmão, eu sou Aí tem corneteiro. confusão. Mas Fala mal, porque daí aumenta, sabe? O não, engajamento. eu sou né? irmão, sou corneteiro. Deixa mas- que ele conta a história dele, vocês Quem? dois. O O Gabriel Gabriel, vai vir então, aqui pra é. contar. Então, mas fala agora o que você quiser falar pra ele vir aqui responder, Aí Flávia. quando ele vier, ele vai falar de mim. É isso, aí a gente vai fomentando esse negócio. Não, mas eu falo assim, meu irmão era muito bom tecnicamente, assim, um jogador muito inteligente, sabe? Parecia que ele via o campo todo, assim, 2 anos mais novo que eu, e ele jogava, quando a gente ia jogar algum campeonato pela Várzea ou brincando e tal, você via que ele tinha um pensamento à frente, sabe? Só que ele era meio preguiçoso, ele não gostava de treinar, não gostava de ficar fazendo físico. Eu acho que ele tem a mentalidade do Romário, né? Que fala assim, ó. Bola no pé, tem que estar lá na frente. Quem tem que treinar é você, Otávio. Você que é ruim. Eu sou bom, eu não Exato. treino. Entendeu? Então assim, era eu que ia. Que era mais que dedicado, gostava, né? que dava vida, não tava nem aí. Se tinha que correr 10 quilômetros, tinha que correr 1 quilômetro, eu ia.
Você pode ter o conhecimento que for, você pode ter o talento que for, mas se você não fizer por acontecer... Exatamente, é aquela frase, né? O talento vence se você for persistente. Se você não for persistente, o talento não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar com o talento guardado embaixo do seu braço. Exatamente. E o Vanderlei fala, né? Vanderlei Luxemburgo, que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. É isso aí. Perfeito. O Vanderlei tinha umas frases fantásticas também, precisamos trazer ele aqui. Com certeza. Ele era amigo do seu pai, não era? Foi. Amigo não, né? Conhecido. Amigo eu acho que não. É amigo de vir pra casa, não. Mas era uma pessoa que eu acho que meu pai gostava. Teve uma relação por conta dos figures, né? Então, os figures, apresentou o Ruriá. Exatamente. Maestro. Vamos trazer o Professor. Vai ser legal trazer o Professor. Otávio, me conta o direito. Como que o direito entrou na sua vida? Olha... pera aí, o homem é advogado, Ainda não. Mas ainda não. tá no caminho, tá no caminho. Mas eu vou falar pra você, Flávio, tá complicado. Não tem essa complicado, Tá não. Isso é uma coisa do teu avô Preguiçoso. falava. Tem que estudar, isso não tem acordo. Tem que concluir. Isso aí. Seu avô falava e isso era muito certo. Tem. Mas assim, o direito, a partir do momento que eu vi, parei de jogar futebol, eu falei, eu tenho que ir pra alguma área que eu vá bem, assim, que seja uma profissão boa, uma profissão, enfim, que eu possa me dedicar, que eu possa ser uma pessoa melhor. E o meu pai, ele é bacharel em Direito, eu tenho alguns tios por parte de pai também são advogados e sempre fui criado nesse meio por conta da minha mãe ser vereadora. Então, assim, um tio deputado federal também. Então, assim, sempre tive esse... livre acesso. Esse acesso, o pessoal, sabe, administrativo, e o direito e as leis, enfim. Então, eu sempre vivi nesse meio. E aí eu falei, o direito pode ser uma coisa que vai abrir minha mente. E foi o que meu pai falou, o direito vai abrir sua mente, você começa a fazer... Você pode trabalhar com futebol no direito. Exatamente, né? o direito desportivo. Então eu vi algumas muito áreas assim. Sério. Eu trabalho em Santos, né, na prefeitura de Santos hoje. Isso. Mas antes disso eu trabalhei aqui em Osasco também, na Câmara Municipal de Osasco. Então foi ali que começou a abrir minha mente em relação às leis, em relação ao direito constitucional, né, e tudo mais. E aí eu comecei a estudar, ler mais sobre isso e aí eu falei, vou iniciar. E aí já tô no meu 3º ano, mas assim, tá penoso, viu? Eu tô quase... Quem falou que ia ser fácil? Tô quase voltando pra educação física, não. entendeu? Faz as duas. Então, eu vou ver, lógico, né? Tem que ter tem que terminar tem que ter um canudo aqui. Tem que ter um canudo. Entendeu? Isso aí não tem mas, acordo. assim, o que eu gosto mesmo é esporte. Eu amo esporte, eu amo estar perto tanto seja futebol, assisto tênis, assisto futebol americano, basquete, tudo. Eu amo esporte. Eu acho que é uma da veia da família. Da porque família. o Edinho é assim também, louco, assiste, adora assistir. Gosta mais de assistir do que fazer. Você já é meio parecido com você tem os dois. Não é preguiçoso, mas ele gosta não é de assim. alfinetar, né? Ele gosta de alfinetar. Não é preguiçoso porque o cara joga futebol. Ele foi um dos precursores do futebol. Então ele joga. Não é que ele só gosta de assistir. Exatamente. Não, mas o que eu quis dizer é que ele gosta muito de acompanhar todos os esportes. Por exemplo, no meu caso, eu só gosto de assistir. Não, você só gosta de assistir futebol também. Não, assisto outros esportes. E Palmeiras, o teu negócio. Bola, vamos voltar. Mas conta desse projeto. Eu queria saber também. Não, até porque antes tinha um nome Projeto Pelé, alguma coisa assim, né? Mas eu vi que você meio que mudou. Assim, o que foi? Eu tava fazendo esse projeto sozinho. Eu falei, vou iniciar sozinho, vou cara e coragem e tal. Só que assim, eu vi que demanda muito tempo. Você tem que abdicar, você tem que editar vídeo, você tem que fazer mesmo que seja bem feito, demanda exatamente. Tempo, né? E era uma produção bem legal, tipo, tava dando uma repercussão repercussão muito boa. Em todos os lugares que eu postava, até no TikTok eu comecei, assim, ou em qualquer rede social que eu postava, realmente deu um engajamento muito bom. E aí eu vi que estava demandando muito tempo e assim, como eu estava me recuperando por conta do futevôlei, meu joelho começou a dar uma desgastada. Tô ficando velho, parece que não, mas... eu sei como entendeu? é. E eu tava sentindo umas dores no joelho, fui no médico, ele viu que eu tava com um começo de tendinite patelar.
que é uma lesão que, se você não tratar, pode dar uma ruptura e tudo mais, enfim. E eu já traumatizado com lesões, Pelo né? amor de Vou me Deus. prevenir. Então eu fiz esse projeto para emagrecer um pouco mais, ganhar força muscular, né? exatamente, Resistência pra e poder melhorar o condicionamento. joelho, né? Para ficar bem. Esse teu projeto começou depois da corrida, foi isso? Foi, Foi a exatamente. corrida que te deu... Exatamente, porque- Tem foto dele correndo? Tem foto dele correndo na tribuna, em homenagem ao meu pai desse ano, que foi uma prova sensacional. A tribuna é uma corrida Jornal de de 10, Santos, né? 10 quilômetros, super famosa, tanto é que vai muito corredor ganhar índice lá. Porque é uma legal. corrida rápida e é uma corrida gostosa, porque é Santos tudo, É vocês já plano, falaram, maravilhoso. plano, maravilhosa. Então, e esse ano foi em homenagem, né, ao meu pai, à tribuna, um grande beijo, que foi sensacional a prova. Tem foto do Otávio Tem correndo? foto. Será que... Não, e aí foi lançado antes ou isso. depois da bariátrica? Foi lançado para a família Vai aparecer correr. no telão ali correndo, Foi. vai. E eu lançou para a família. Daí eu falei, Otávio, vocês vão correr, você Olha e lá, o ó. Gabriel. Aí, ó. Vão correr. Otávio, vou, Eu fui, tia. eu Vou. topo tudo. Como eu falei, eu vou até, se me chamar pra jogar beach tênis, tudo eu vou jogar. Não, eu Tem o falei, Marcos 10 Rocha quilômetros, lá, ó. você corre? Corro, tia. Não, não corro, mas eu vou conseguir, ele falou. A minha E pergunta dias é- antes a gente fez entrevista, o pessoal perguntando, "E quem que vai melhor? Vai ser a Flávia? Vai ser você? Quem que vai... Ah, não sei o que quê, legal. vai, tipo, meio que criando uma rivalidade e tal, né? de família. Aí eu falei, não, espera, porque eu fazia 5 quilômetros na esteira, correndo tranquilo, eu falei, vai ser de boa isso daí, cara. Mas é diferente, Vou correr né? com os profissionais, rua, não, vai ser completamente. tranquilo. Fazia em meia hora eu fazia 5 quilômetros. Eu falei, quilômetros. até menos, 28, 25, eu fazia 5 quilômetros, eu falei, tá, tranquilo. Fui correr, rapaz. Eu fui, a primeira volta era uma volta no túnel, assim. Passou do túnel, eu já tava Bufando. procurando ar. A gente começou junto. A gente Quando eu saiu- fui ver, eu falei, cadê? Inclusive Já aquele tava senhor longe. de azul, quando o Otávio terminou a prova, ele tava já terminando o frango em casa. não. Já tinha chegado em casa, Cara, tomado banho, foi almoçando. super bonitinho, não fala isso. Quem me serviu água foi ele, depois lá. que acabou a prova. Foi tua primeira prova. Primeira corrida na minha vida. Eu já corria na esteira só, mais nada. E o futebol. E depois dessa corrida foi o start onde eu falei, pô, eu preciso mudar de vida, cara. Não é. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, fiquei um mês e pouco lá. Dos 30 dias, um dia eu comi arroz e feijão, o resto tudo fast food. E, Otávio, e esse projeto de vocês, Arantes do Nascimento Esportes? Vou contar. O que é isso daí? Ó, Fiquei curiosa. O Arantes Nascimento Esporte é uma empresa que ela agencia jogadores, né? Ela não... ela agencia jogadores e agencia os clubes também. Por exemplo, a gente faz um intermédio entre esses jogadores para levar para os clubes, né? Toda a estrutura que os jogadores precisam, alguns jogadores a gente colocou no Corinthians, outros Legal. a gente coloca eles para teste. Quem vai decidir quem vai ficar são os profissionais lá, né? E eles próprios jogando. Mas depois de tudo isso, tipo, de todo esse processo, quem faz eles chegarem até esses clubes, esses jogadores que estão na várzea, esses jogadores que não tem muito um olhar, Sim, às não tem vezes uma pessoa. não tem uma oportunidade, né? A gente tá tentando gerar essa oportunidade. Mas aí vocês são os olheiros, como é que eles chegam a vocês? Então, Como é que é isso? como eu falei, eu amo assistir, né? Qualquer esporte que seja. E agora, né? Eles estão chegando até nós, mas antigamente início era você. a gente ia assistir os jogos da Várzea, assistir alguns jogos do Sub-15, Sub-13, Sub-17, do Campeonato Paulista da vida, mas num clube menor, né, do que os grandes clubes, e a gente tentava dar essa oportunidade, né, para colocar os meninos lá. E agora a gente tá fazendo continuando fazendo essa toda... Agenciamento, Esse né? agenciamento, exatamente. Quantas crianças A gente já tenta tem? fazer com as crianças que realmente a gente percebe que são Tem qualidade. excelentes atletas, que têm qualidade, mas não têm oportunidade de verdade, sabe? Sim. Pessoas da periferia mesmo, pessoas que você vê que não tem um olhar para isso, né? Meu pai, ele trabalha, desde a época da minha mãe, na verdade, ele trabalha com casa de recuperação para dependentes químicos. Então, essas pessoas que
estão há muito tempo na rua ou por algum motivo, né, da vida, a gente não sabe, não podemos julgar, acabaram caindo no mundo das drogas. Meu pai, ele faz esse trabalho de recuperar essas pessoas Bacana. para retomar uma vida normal à Sim. sociedade, né? Então, Levar outra vida. é um projeto lindo, maravilhoso que ele faz junto com... Por isso que ele continuou aqui, né, em São Paulo. São Paulo. O projeto fica em Itanhaém, mas a maioria das pessoas, 80% das pessoas são daqui da região de São Paulo e região metropolitana. A gente não tem pernas, né, o suficiente para atender o Brasil inteiro, mas as que chegam e agora estão chegando até nós, né, a gente não tá precisando mais ir, mas mesmo assim a gente continua fazendo esse trabalho que a gente ama ir ver os jogos, ver as crianças jogarem, porque a gente já teve esse momento. Eu e Sentiu meu irmão isso, já né? senti isso na pele. Eu sei o quanto é difícil você não ter uma Chegar, o oportunidade. acesso, né, nos Exatamente. clubes, né? Perfeito, exatamente isso. Lógico que a gente sabe que de 1 milhão, um vai virar, mas assim, a gente tá fazendo a nossa parte, de grão em Sim, grão, sim. ali, às vezes vai dar certo. Você assistia muita coisa do teu avô? Você lia? Você pegava a referência? Como é que você trouxe o Pelé, o Edson, enfim, para a tua vida? Como é que você buscava isso? Uhum. Então, eu me inspirava muito nele no futebol, né? Não tenho o que falar. Futebol é o maior de todos os tempos, é o rei. Então, Ah, essa foto, conta pra gente. essa foto foi quando a gente conheceu ele pessoalmente a primeira vez, né? A gente tava num hall de hotel e ele ia inaugurar um hospital. Curitiba. Curitiba, Pequeno exatamente. Você já Príncipe. morava em Pequeno Curitiba? Já É, morávamos em Curitiba. Pequeno Príncipe. Essa época eu já jogava, já no Paraná Clube, se eu não me Tá. engano. E aí nessa fase ele ia inaugurar o hospital, né? Na verdade foi um negócio absurdo. Meu irmão ficou doente umas 2 semanas antes, e aí a gente foi até o Hospital Pequeno Príncipe pra ele ir lá se tratar e tudo mais, e ele viu uma plaquinha. Ó, Edson Arantes estará aqui, Pelé estará aqui em tal data, lá, melhorou na hora, né? Falou, não, não, vamos lá, vamos conhecer o vô. E aí, aí nesse dia, a gente entrou em contato com o Milton Neves, também que foi um dos intermediadores, né? Meu pai levou a gente até lá, ele que apresentou, mas o Milton Neves que estava ali no hall do hotel conversando diretamente, que era um amigo pessoal do meu avô. E aí foi o dia que a gente conheceu, cara. Foi rápido, mas assim, foi muito, muito legal. Ele conversou com a gente, falou quem que era o melhor, quem que jogava mais, brincou com a gente e botou a mão nas nossas cabeças, assim, abençoou, meio que abençoou assim. E dali pra frente a gente falou, ó, conhecemos o nosso avô, legal. Ah, e a gente também foi não sei se vai ter foto, mas a gente foi depois pro evento que teve um leilão, eu acho, das Isso, moedas. das moedas. É. E a gente foi também, conversamos ali também com ele rapidamente. Mas foi bem legal, assim, sabe, pô, conhecemos, acabou isso, sabe, que a mídia Tá. falava, sabe? E foi bem legal. Por mais que vocês fossem pequenos, tinha um peso, né? Ah, tinha. Não de não conhecer, mas do que a mídia trazia. Sim, exatamente. Ali é que assim, não dá pra mostrar, mas o tanto de fotógrafo que tava ali Ah, também na por conta volta sempre, assim, um absurdo. absurdo. Mas ali eu acho que acabou, sabe? Aquilo. Até depois ele ligou pra gente, desejou um Feliz Natal Que legal. num outro ano. Então, assim, não teve aquele contato direto, porque, como eu falei, ele era um homem muito vivido, né? Sim, Vivia muito, mas a gente conseguia, em certos momentos, ter contato, conversar. Então, foi rápido. Eu gostaria de ter tido um pouquinho mais dele para conversar. Saber como é que você se comportava no vestiário na Copa de 58? Como é que, pô, essas histórias assim, eu queria conversar, mas assim, essa ter esse momento com ele foi muito importante pra gente, sabe? Pra mim, meu irmão, com certeza. E num lugar especial, né? Exato. Com certeza. Eu acho. é,
como é que para traduzir isso, né? Eram duas crianças, Sim. né? No meio de um turbilhão e ali você tem a essência. Exatamente. É o amor, é a pureza, é a melhor coisa, Uma né? mistura de nervosismo que eu tava conhecendo também. Então, você Meu estava mais Deus do nervoso céu. por conhecer o Pelé ou o seu avô? Não sei. Eu acho que os dois, né? Eu não sei falar. Mas, assim, foi aquele momento, foi tão. Eu fiquei tão, assim, eu não sabia o que falar. Eu cheguei perto dele, eu não sabia o que falar. Tanto é que tem um vídeo, eu não lembro quem fez o vídeo, provavelmente alguma das emissoras que estava ali. Eu fico meia hora assim, ó. O pessoal, Anestesiado. Otávio, dá joinha pra foto e tal. Aí eu dava joinha e olhando ao mesmo tempo, tipo, admirando. Caramba, isso daqui é. Não quero perder Hipnotizado, Eu não quero perder um né? segundo, sabe, desse momento. Hipnotizado. Então foi mais ou menos isso. E foi ali que naquele momento eu descobri. Eu falei, esse é o Pelé. Então esse é meu avô. Então agora entendi quem que é. É que eu acho que para ele, quanto criança, tem a coisa do mito do jogador. Então fica difícil separar nesse momento. Quer dizer, aí é mais assim, é o meu, né, um ídolo. Potencializa, né? Nossa, e é também meu sangue, é meu avô. Então tem isso daí, esse assim. mix de sentimentos. Esse mix não tem como. Não tem a separação. Não tem uma a separação, junção. é uma junção, é uma junção. Eu acho que é muito assim, menino é muito isso, entendeu? Para menino, porque muito mais, a bola, claro. o futebol, o que E a representa o gente já tava futebol jogando. na vida, eles já jogavam. Então eu acho que é muito por esse caminho. Então não dá, assim, é potencializado porque você fala, cara, eu sou dessa os dois família, juntos, né? eu tenho esse sangue, ele é meu avô. E vinha de uma Copa E que vinha. 2010 foi a Copa que, assim, a Copa que eu mais lembro é a de 2010. 2010. Porque de fato África. foi a primeira Copa que eu, porque Acompanhou, 2002, né? eu tinha 4 não, anos, imagina. 2006, muito Por novo. melhor cabeça que tem. Mas Não tem. Não tem. Não Você pode tem. até lembrar instantaneamente, mas de depois a pontos. tua memória e aí ela se sempre perde. mostrava, tipo, mostrava qualquer score que tinha de Pelé, Jogadores, maior artilheiro. Copas do Mundo tem 3. Então, assim, sempre ficava, eu vou conhecer o Pelé. Mas ele é meu avô também. Então, tipo, você não tem como separar, sabe? Naquele momento não tinha como separar. Em algum momento vocês se sentiram explorados, Otávio, em relação à mídia, de sempre propagar uma história ruim, de sempre usar vocês para atacar o teu avô? Não me sentia explorado, eu me sentia como se fosse uma vida de um jogador, sabe? Mas eu tinha esse peso a mais, né? Por ser... Um sobrenome pra exatamente. carregar também, né? Só que depois de um tempo você começa a perceber que tem algumas coisas que são forçadas, Maldosas. são mal encaixadas, justamente para criar esse Desconforto. exatamente, para criar De fomentar essa um chamada, negócio. essa polêmica e dá muito audiência esse tipo Exatamente. de coisa, sabe? Polêmica é o que mais dá Mais audiência. chama. E aí é aquilo que eu falei. Eu tenho. Lógico que tinha história da minha mãe, e eu respeito, e sempre vou respeitar. E é dela. Né? E é dela. Mas eu sempre gostei de separar isso, sabe? Mostrar que nós, desde crianças, nós estamos fazendo nossa própria história. Minha mãe teve a dela, respeito, e foi uma história linda, maravilhosa. Mas a gente tem que criar a nossa. A gente não pode ser o neto do Pelé. Eu sou o Otávio, meu irmão é o Gabriel. Então nós não podemos ser o filho da Sandra. Então eu tenho que ser o Otávio e meu irmão tem que ser o Gabriel. Até pode ser o neto do Pelé, o filho da Sandra, o irmão, o sobrinho da Flávia. Mas tem que ter nome. Mas exatamente, né? exato. Você tem que ser você. Exato. Né? Você tem que fazer por onde? Tem que fazer acontecer por você. Exatamente. E não pelo sobrenome ou por coisas que vão acoplando a você durante a trajetória. Sim. Por terceiros fomentarem isso 1 milhão de vezes, isso foi enchendo tanto o saco das pessoas que estavam envolvidas, que aí assim... Aí se não, cria o mito. realmente, Né? exatamente. A mentira se torna Se torna verdade. verdade, exatamente. Então aí começa a criar. E aí a gente foi entender isso quando já era crescido, entendeu? Quando já estava grande. E Aí não tem como voltar. aí não tem como voltar atrás. Entendeu? Então, muito disso, na época eu não via como exploração aquilo, mas depois certas coisas, pontos específicos, claro. Sim. Porque tem muito jornalista amigo meu que foi extremamente gente boa, sabe? Delicados, em relação às coisas, exatamente. Sempre. Mas tinha momentos ali que eu percebi que naquela época eu fui
foi Foi usado. A palavra ficou certa com é usado, não sentimento, explorado. Ficou com um sentimento de usado, sabe? Depois, ninguém tava nem aí pra história, sabe? O pessoal só queria a notícia na hora. Que é a confusão, o burburinho. O burburinho. E pra deixar aquela coisinha, mas o Pelé tal, mas os meninos tal. Ninguém, eu pelo menos não lembro, ninguém trabalhava. Agora você falou do Milton, e falar do Milton Neves, eu amo o Milton Neves, né? Referência, um amigo, enfim. A gente via, ou eu não via, melhor dizendo, ninguém trabalhar para tentar amenizar a história, para tentar unir, para tentar trazer uma história de amor, né? Enfim, que fosse qualquer sentido de aproximação. Né? Não, pelo contrário. Sempre fomentando. Exatamente. Aí você tá de um lado, não sei como o Pelé recebia de outro, ou como ele se blindava. Ele comentava alguma coisa, não, Flávia? Comentava assim, que não era também verdade, então que não se incomodava, se incomodava, então, né? Exatamente, até porque mas não óbvio, era alguém isso. Tá falando mal de você, mesmo que seja uma mentira, você vai ficar incomodado. Exatamente, não. Entendeu? A relação entre meu avô e minha mãe foi uma coisa. Mas a relação, eu digo que não foi criada, foi entre eu, a Flávia, o Joshua. É isso que perde entendeu? mais, né? Exatamente. É esses momentos, sabe? Assim, de tipo, pô, é a minha família também, sabe? Exato. A gente não teve esse convívio quando era criança, mas, pô, é igual agora, estamos tendo. Estamos tendo esse momento com a Kelly, a tia Kelly manda mensagem, o tio Edinho também, que não tá mais jogando, mas ele falou que ia jogar comigo. Não, você cobra pra ele depois no WhatsApp. A gente foi pros Estados Unidos no começo do ano, o Joshua, a Gemima e a Celeste. A Celeste não foi, mas ela, é porque ela, eu acho que estava estudando pra uma prova. Mas a Gemima e o Joshua... Eles encontraram a gente, jantaram com a gente, conversaram, foram bem abertos, e assim, sem mídia nenhuma, sem ninguém. Que é o mais legal. Putz, maravilhoso. Então, você falou um negócio interessante. Vocês perderam o convívio da família. Porque o convívio do Pelé, vocês também não tiveram como filhos, né? Exatamente. É isso, né? Eu acho que... E que agora o tempo se incumbiu de colocar... De uma outra forma. Trazer de uma outra forma. Todo mundo mais esclarecido, todo mundo... né? Que entende mais das coisas, e aí é desfrutar daqui para frente do que ficou para trás. Ficou, exatamente. Porque não tem como mudar, e eu falo, a quântica, né? A física quântica é muito certa, né? O que aconteceu tinha que acontecer daquele jeito e acabou. O que a gente tem que fazer daqui para frente, né? Como pode ser feito daqui para frente. E na verdade é isso, e aí é esse elo que só depende da gente. Exato. Eu falo, terminar, né? Exato. Eu digo, o Pelé foi uma sumidade dentro do mundo do futebol. Mas é isso. Quando você é muito numa coisa, você vai ficar devendo em outra coisa em algum outro lugar. Então, e assim, mesmo nas se você não outras. Tiver, Jesus. Exatamente, não tem a perfeição. Então, ele foi, mas ele faltou em algumas outras áreas, né? Que faz parte, porque a pessoa não é perfeita. E é o ser humano, todos nós, né? E só que, de novo, eu volto. Ele deixou um legado de amor. Cabe a gente agora conduzir a coisa. Exato. Que é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Como eu abri o programa falando para você, a gente está recebendo mensagem, pessoas querendo vir ao programa. Tem gente grande, mas enfim, que a gente não imaginava, Otávio. É isso, o legado dele de amor, o tamanho dele é gigantesco. Eu escuto cada atrocidade que não sei quem é melhor, que não sei quem. Então, assim, porque meus filhos não vão ver. Exatamente. Eu não vi, entendeu? Então, eu também não vi. A Flávia não viu. A gente só viu em vídeo, em DVD. Então, quando você começa quando uma coisa começa a meio que passar muito tempo, o pessoal começa a falar, será? Começa a duvidar do que foi. Exato. E realmente foi, entendeu? Então, assim, o que eu acho que a gente tem essa função de continuar mostrando, não, esse daqui é o rei, entendeu? Não é o Messi, com todo respeito, é um ótimo jogador. Cada um não tem é seu o Cristiano espaço. Ronaldo, não é o Neymar, assim, é o Pelé. E por falar em Neymar, que legal, né?
Pô, em nenhum momento ele abraçou essa passagem na artilharia como uma coisa individual, sempre trazendo o Pelé, sempre falando do Pelé, se colocando abaixo do Pelé. E eu imagino que deve ser difícil para ele, Neymar. Também, sim. Óbvio, tem o ego, todos nós temos, tem tudo aquilo na conquista, você ter que exaltar alguém que realmente foi maior que você. Sim. E a grandeza do Neymar nesse momento em fazer isso só me deixa assim, né? Ele é um menino de ouro. A certeza disso, muita gente dá porrada no cara, mas depois do Pelé, pra mim, ele foi o maior jogador do Brasil. Sim, pra mim, o Neymar é o segundo maior 10 que a seleção brasileira já teve. Sabe? Ou o primeiro, porque seu avô era exatamente. de outro planeta, né? Então, mas é só pra lembrar que o primeiro é o Pelé, sabe? Então, assim, não tem o que falar. Rivaldo jogou muito, Zico, mas assim, o que o Neymar faz hoje, e os números mostram isso por si só, assim, é um absurdo. Eu sou Otávio, muito fã. Sozinho, com todo respeito Era aos isso, companheiros. exatamente, né? que a gente fala. A gente discutiu esses dias com os amigos do Bola Super Fofo. A gente manda beijo pro Juninho, querido. Juninho agora trabalha de graça. E o Toninho, nosso amigo Toninho. E assim, foram muito pontuais e é verdade. Neymar joga sozinho, gente. Meu pai, em relação aos outros, que sempre tinha mais gente acompanhando e levando todo o time. Muito mais craques, exatamente. O que o Neymar faz hoje é assim, eu vejo uns comentários que a internet Você agora teve algum contato com o Neymar, não? Não, meu irmão ele encontrou ele eu tive contato com o Neymar pai só. A gente teve o mesmo empresário na época, o Wagner Ribeiro, era o empresário dos dois. E aí, mas o meu irmão teve um contato com o Neymar, ele conversou num dia, tava tendo um treinamento lá, ele conheceu ele, tirou uma foto e tal, mas superficial, nada assim, de amizade. Mas foi muito gente boa, tirou foto, trocou ideia, assim, conversou com quem era. Otávio, eu não gosto de fofoca. Não, odeio esse tipo de coisa. Cuidado com o que você vai falar, Bola. O pessoal fica aqui na redação falando, eu até saio de perto para não ter problema. Mas me contaram uma história que o filho da dona Flávia chegou pro seu avô e falou assim: vô, eu queria conhecer o Neymar. Qual foi a resposta do seu pai? Isso é fato. Você falou, o que você quer com o Neymar se você tem um Pelé dentro de casa? E tá certo. E tá certo, exatamente. Mas a geração deles é outra. Mas ele também falou de uma forma carinhosa, de brincadeira. Sempre claro, de brincadeira, né? Mas também não agilizou, não, pro menino conhecer. Exato. O Neymar assim, direto. Não, mentira. Agilizou sim. Quando o Neymar tava lá em Barcelona, o Arthur teve a oportunidade de entrar com... Não, foi bem engraçada essa história. Vai piscar a luz, hein? Vai desligar o microfone, é o que você vai falar. Tirou foto com o time, com o Messi, o Neymar. O Neymar foi lá buscar. Eu tive um piti, porque obviamente, como mãe, não vi o Neymar, porque o combinado era o Arthur entrar com o Neymar. Vejo o Neymar entrando... achei que você teve um piti porque o Arthur não tava com agasalho. Que é bem de mãe isso. Não, o Neymar entrou e não entrou com o Arthur. Eu falei, pronto, menino, largaram o menino lá, 10 anos, olha a decepção, onde é que tá meu filho, não sei. Toda vez quando o meu avô estava no hospital, né, levou a placa até lá na frente. Sim. Toda vez que ele pode exaltar e mostrar quem ele mostra, sabe? Então, é um ato de grandeza gigante, cara. Igual agora também, ontem rolou a final do US Open, o Djokovic fez uma homenagem ao Kobe Bryant, muito bonito, entendeu? Então acho que a gente tem que exaltar os grandes ídolos que já se foram. Acho que o Brasil peca um pouco nisso em alguns aspectos, sabe? Pra mim, com todo respeito, mas a 10 já era pra estar eternizada já tem muito tempo, assim como ela fora. Mas eu acho que a gente tem que sempre exaltar quem já fez, quem cortou o mato ali pra hoje você tá podendo estar ali, entendeu? É isso. Gostei do papo, viu, Flavícia? E agora nós temos que trazer o Gabriel. Com certeza. Porque ele falou que o Gabriel não jogava bola, era preguiçoso. Ó o cara fomentando. Eu não tô fomentando nada. Discórdia. Ele é jornalista também. Aí, ó, tá gravado, Gabriel. Você vai vir aqui. Aí nós vamos falar também do Otávio, umas verdades. Te amo, tá, irmão? Agora te amo. E o medo? Né? A oportunidade dele já foi, agora não tem mais como falar mal. Exatamente. Otávio,
Obrigado. Eu que agradeço. Não, mas calma. Querido, Oi. não. Calma, não é assim. Eu já tô agradecendo porque eu não falo mais Não é no você programa. que fala. Não faço mais pergunta nenhuma. Eu também não. A última pergunta é É da Flávia. sua. Não, eu Hoje não. é sua. Não, a família... Ah, então não vai ter. Como fala? Não, convidado O- agora é seu. Agora Meu? é. Aí, Juninho, o que ela faz? É Jogou tudo B.O. contigo hoje. Então já se despede, já fala do sininho. Gente, vamos Por lá, favor. né? Por favor, olha que história linda, olha quantas histórias lindas. Vamos compartilhar, mandar pro inimigo, pro amigo, que todo sempre mundo. tem alguém que ama ouvir histórias do Pelé, do Rei, do Dico Do gasolina. e do Gasolina. E quem ainda não ativou, o que que foi? Pera. E nós temos mais um apelido que nós descobrimos que falou a semana passada, o seu Já Pepe. não lembro mais. Julião. Ah, Julião. É, o seu Pepe contou no da semana passada. Julião. É. E aí é isso, gente. Quem ainda tá chegando aqui agora, que não ativou o sininho, por favor, ative o sininho, compartilha e isso aí, ó. E conta pra todo mundo que o tal Legado do Rei tá um sucesso. Até nos Estados Unidos. Até nos Estados Cantou, queria vir. Bom, já que sobrou pra mim, nunca sou eu que faço, mas eu vou fazer. Ela ficou com medo. Pipocou. 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 Assim como o seu Isso avô... era o que o meu avô não fazia. Ah, então eu ia falar, assim como o seu avô pipocava contra o Palmeiras, ela pipocou aqui. Não, Mas tudo bem, Palmeiras deixa pra lá. sofria, Eu vou trazer Fábio números. Bola, Vou trazer Fábio números. Bola. Ô, Otávio, se o teu avô tivesse aqui fisicamente, porque ele tá com a gente em todos os programas, e você tivesse a oportunidade, a última oportunidade de falar com ele, o que você diria? Se ele estivesse aqui agora, entre a Flávia e eu. Caramba, difícil, hein? É por isso que eu digo. Entendi. Se ele estivesse aqui hoje, eu perguntaria em relação a como é que foi pra ele se livrar de todas as adversidades em relação ao início da carreira dele. Eu gosto muito de saber disso porque, eu vou explicar, tudo que a pessoa passa até chegar é uma coisa, depois que ela chega é outra. Então assim, é muito mais fácil, é mais difícil você se manter, mas quando você chega no seu no mais alto possível, você não tem ali quem tá na sua frente, ou você, sabe, você não é a mesma gana quando você tá no início. Então eu perguntaria assim, qual foi a maior dificuldade que ele teve, e depois disso tudo eu perguntaria como ele passou por ela, né? Tipo, qual foi Como ele conseguiu o recurso que ele teve para passar por pra isso, passar por né? todas essas dificuldades da Que vida. legal, hein? Gostei desse menino, viu, Flávia? Você viu? Gostei. Você acertou no convidado. Sanguinho. Obrigado. Ela Sanguinho, nunca né? erra. Gente, o Legado do Rei dessa semana fica por aqui. Deixe seu like, acione o sininho, compartilhe, que a semana que vem tem muito mais histórias desse monstro que foi o Pelé. Beijo. Beijo.